Ô Alexandre, hoje nós temos aí um questionamento aí do Varley sobre janela de nascimento em processos de estágio único e múltiplo. O que você Legal. tem aí para falar para nós? Bom, hoje esse é um parâmetro que estão sendo bem utilizado nos incubatórios, até devido aos resultados zootécnicos que apresenta os incubatórios que mantêm uma janela de eclosão aí razoável, aceitável, né? Então, realmente, se você tem uma janela de nascimento legal, os resultados seu no campo tendem a ser legal e isso aí paga a conta, né? Bom, quanto à janela de nascimento, na verdade, o que é a janela de nascimento, né? Primeiro, janela de nascimento é desde o primeiro ao último pintinho nascido. Esse intervalo de tempo e amplitude é que é denominada janela de nascimento, né? E, de modo geral, se analisa uma janela de nascimento pela curva, né, que ela faz, né? A curva de Gauss ou a curva padrão, né, que a gente trata aí, né? Essa curva determina assim o espaçamento do nascimento que você teve, né, e a amplitude que ele nasceu. Então, se eu tenho um intervalo aí de 36 horas, que é uma janela grande, né, uma janela bem aberta, 36 horas, e eu tenho um nascimento que ele foi diluído nessas 36 horas, isso é preocupante. Porque eu tenho um pintinho que nasceu ali no início, né, da transferência ali, né, 12 horas após a transferência ali, e continuou aí diluído até essas 36. Então, de 0 a 12 eu não tive nada e dali para frente diluiu durante essas 36 horas. Isso aí é preocupante, porque esse pintinho ficou aí, o primeiro pintinho nascido ali com 36 horas, ficou todo esse tempo, todo esse intervalo de tempo dentro da câmara ali de nascedouro, né? Isso, lógico, leva a uma desidratação, né? Esse tempo que ele ficou aí sem alimentação dentro da célula também contribui aí para problemas gastrointestinal. Então tudo isso, tudo que lesa isso aí lá no campo leva um prejuízo, né? Hoje se procura, né, se fala, né, de uma janela de 12 horas, que seria uma janela de excelência. É difícil, até em estágio único é difícil conseguir uma janela de 12 horas, né? Uma janela entre de 18 20 horas aí é uma janela boa, eu considero uma janela boa, né? E uma janela dentro de 24 horas, né? Ou seja, fiz a transferência, esse período de 24 horas não nasceu nada, né? De 0 a 24, de 24 a 48 eu tive a minha curva aí de nascimento. Então você observa isso aí pelo aumento da umidade, né, que vem desde o momento do external pipen ao nascimento, né, isso leva a um pico de umidade no nascedouro, né, e também aumento da carga térmica ali que esse nascedouro está exposto devido à eclosão desses pintainhos aí. Então esse intervalo denominado janela de nascimento, se ele for muito amplo, quando você pega uma janela de nascimento que de 0 a 12 não nasceu nada, e de 12 a 48 nasceu, você teve a sua curva, a sua janela de nascimento aí, né, o seu pico de nascimento dentro dessas 36 horas, ele já é um agravante, já é crítico, já é preocupante, né? Quanto às máquinas estágio único e estágio múltiplo, a janela de nascimento ela é favorecida pela máquina estágio único, ela apresenta uma janela melhor, até porque quando você vai fazer uma formação de carga dentro de uma máquina de único estágio, você procura associar carga próxima a uma idade, né? Então você tem ali um lote de 35 semanas, 37, 38, 39, você acaba formando uma carga com esse lote e colocando numa máquina, né? Até porque a maioria dos equipamentos em único estágio, ele trabalha com leitura de temperatura de embrião, temperatura de casca, né? Isso favorece um bom controle interno de temperatura do equipamento. Então, se eu tenho um lote de 35 e vou colocar um lote de 45 semanas dentro do mesmo equipamento, ou de 50 semanas, essas diferenças de idade muito grandes dentro de uma máquina estágio único, isso não acontece, isso você vai desfavorecer o equipamento, né? Até porque essa leitura de temperatura você vai colocar em 35,
vai desfavorecer o de 50. Ou vice-versa, você colocar o de 50, você vai desfavorecer o de 35, né? Então, a ideia de único estágio também está aí no conceito de você conseguir agrupar uma quantidade de ovos próximo de uma idade do lote. Né? Isso favorece o equipamento e, como consequência, também uma janela melhor. Né? Você tem uma janela mais curta, uma janela com amplitude e um comprimento menor. Você consegue fazer com que eles nasçam num intervalo melhor. Né? O legal de você observar numa janela de nascimento, além da distância que você está tendo, a amplitude que você está tendo, o espaço que você está tendo desse nascimento e a quantidade que está nascendo nesse intervalo de tempo, é onde essa curva se apresenta. Né? Essa curva não deve se apresentar lá na ponta, porque se ela se apresentar lá na ponta, você vai acabar sacando um pintinho um pouco mais verde, você vai ter a gente fala de um pintinho ainda que não está pronto para o campo, né? Isso pode levar a uma contaminação através da cavidade abdominal, no umbigo, né? Da cicatrização umbilical, mediadores inflamatórios podem levar a uma ascite também lá na frente, né? Em geral, uma falite, uma síntoma, ou seja, uma mortalidade de campo numa fase inicial, né? E se essa curva estiver muito na ponta também, próximo da transferência, mais próximo da transferência, uma curva com amplitude legal, com tempo também legal, mas muito próximo, vai ficar um intervalo muito grande também dentro do nascedor, dentro da câmara. E também vai sofrer ali aquele estresse térmico, né? Físico também, porque o espaço físico dentro da bandeja de nascimento, ele é relativamente pequeno, para ele nascer ali, ter o tempo de descanso, fazer o saque, fazer seleção, a vacina já ocorreu e ir para campo. Né? Isso seria o ideal. Além do que, a desidratação acontece nesse meio tempo. Para você ter uma ideia, você pegar um ambiente ideal, a troca gasosa, ou seja, a perca até por respiração, já gira em torno de 1 ou 2 gramas a cada 24 horas. Ou seja, um ambiente ideal para aquele pintinho, se ele tiver um ambiente legal, a troca que ele faz com o ambiente ali de CO2 pela própria respiração, ele já tá perdendo água, né? Ele está perdendo esse líquido. Isso já leva uma perca de 1 a 2 gramas aí a cada 24 horas. Se você pegar no nascedouro, vamos falar de um nascedouro ainda que não esteja numa temperatura ideal, né? O que ele esteja sofrendo estresse térmico, né? Que esteja ofegante, ou coisa do tipo, ele troca muito mais. Então isso pode passar aí a 5, 10 gramas aí a cada 24 horas, né? Então uma perca assim razoável, uma desidratação considerável, né? Para um neonato, que a maior quantidade dele ainda passa a ser líquido e não massa. E então, isso levando em campo lá, a gente tem prejuízo. Não tem prejuízo, realmente isso acontece. Isso já é provado por resultados zootécnicos aí, que o pessoal está batendo em cima. Hoje está bem utilizado a janela de nascimento, né? Mas enfim, para você melhorar uma janela, você ter uma janela legal de nascimento, isso tem que vir lá do início, lá do comecinho da incubação. Lá da sala de ovo, da preparação de carga. Exatamente, lá no comecinho lá. Eu, quando vou incubar um lote de 35 semanas, eu procuro, se ele tiver 35 semanas, eu tenho 5 dias de armazenamento, eu não dou horas de incubação nesse lote. Ele vai seguir aí num trâmite normal. Se eu tiver um lote de 35 semanas, ele já tiver com 8 dias de armazenagem, já coloco 2 horas. Se esses 8 dias passar para 10, eu já ponho 4. Entendi. Né? Isso diferencia de idade de lote também. Um lote de 45 semanas, 50 semanas, se ele tiver com 8 dias, eu já vou para 4. Se tiver com 10 dias, eu já vou para 6. Então, isso a gente tem que levar em consideração para que lá na frente você faça um saque perfeito, que você tenha ali uma condição, né, de tirar um pintinho num score legal aí, para que ele tenha ali um aproveitamento de campo máximo no seu potencial, né? Legal. Sobre janela de nascimento, que a gente tem para dizer isso aí, né? Se tiver mais alguma dúvida, alguma questão ainda relacionada à janela de nascimento, estamos aí para poder responder a vocês aí. E outras dúvidas também, né? Outras dúvidas também. Pinte por aí, manda pra gente aí, a gente vai fazer um vídeo aí e respondendo essas perguntas aí. Acesse aí o nosso canal no YouTube, dá um joinha lá pra nós lá,
nossa página na internet, curta nossos artigos lá no Face lá. E tamo aí, galera. Valeu, Um abraço. obrigado, um abração. Tchau, tchau.